Livro de 2 Reis, no capítulo de número 4. Por gentileza, abra sua Bíblia para meditarmos juntos na palavra do Senhor. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, dos versos de número 1 a 7. Posto isso, nós vamos aqui ler o texto que nos foi proposto. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, ou dos discípulos em algumas traduções, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos ou escravos em algumas traduções. E Eliseu disse: O que te hei eu de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que cheias foram as vasilhas. Disse ao seu filho: Traze-me ainda mais uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Tome o seu assento glorificando a Jesus, porque eu gostaria de falar algumas coisas com vocês essa manhã, dentro do tempo que nos foi proposto, e eu queria falar sobre 3 coisas que permeiam a vida de todo ser humano, todo aquele que serve a Deus, todo aquele que também não serve a Deus. Mas aqueles que servem a Deus têm 2 outras que são mais evidentes. A primeira delas eu gostaria que você repetisse comigo, que a repetição é pedagógica. Diga assim: dívida, capacitação e garantia. Então eu vou basear aqui a minha mensagem essa manhã com vocês, com muita alegria, nessas 3 palavras. Porque essa mulher viveu dívida, viveu um momento de capacitação e viveu uma garantia. Nós vamos extrair do texto todas essas palavras e pegar esse texto sagrado e que a palavra se revele a nós. Eu estava ontem conversando com alguns amigos em um podcast que eu participo, chamado Roda de Amigos, e a gente estava falando que muitas vezes a teologia ela é boa para a gente estudar, para a gente aplicar, para a gente servir a igreja melhor, e essa deve ser a finalidade da teologia. Mas em determinado momento a gente falou: as escrituras, elas provam a si mesmo. As escrituras, você não precisa ficar justificando o que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala, pronto, acabou. É a palavra de Deus. E ela é inerrante. O escritor aos Hebreus diz que ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. O texto diz que ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Presta atenção, pensamento é algo que você está pensando agora, até mesmo sobre mim, olhando para mim. Quem está olhando aqui minha gravata? Tem gravata? Não tem gravata. Então você teve a capacidade de pensar que não tem gravata. Se eu falar tem gravata, você vai dizer não tem, porque é a tua capacidade de pensamento. Agora, se eu disser para você que eu tenho a intenção de ir lá no meu carro e pegar uma gravata que está lá e colocar. Pensamento é algo de agora, intenção é algo futuro. A palavra de Deus, ela discerne os seus pensamentos de agora e aquilo que você quer fazer amanhã. Por isso que a gente fala: vigia. Pense bem as suas ações de hoje e pense bem as suas ações do amanhã, porque elas podem te levar para a vida ou para morte. Então a palavra de Deus é a nossa bússola. Salmo 119, verso 105: Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, irmãos, e olha, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Normalmente a gente faz, é lâmpada para os pés do pastor F. Neto, é lâmpada para os pés da pastora. Não, é lâmpada para os meus pés. Então, a gente, ao ler a palavra de Deus, tem que fazer tudo isso. Vamos extrair aqui, porque o tempo é precioso e a gente precisa aproveitar ele. Como eu disse a vocês,
esse texto apresenta algumas problemáticas. Porque essa mulher está com alguns problemas que todos nós enfrentamos, todos os dias, em todo o tempo, e eu vou citar aqui os problemas que ela está vivendo. Toda a família tem problemas, essa mulher tem problemas de 3 naturezas. O primeiro de ordem emocional, ela acabou de perder o seu marido. É triste você perder alguém querido, alguém que você ama. É um momento de luto, é um momento difícil. Ela está vivendo um problema de natureza financeira, porque o marido morreu e ainda deixou uma dívida. Uma dívida com um credor, vamos dizer assim nos dias de hoje, um agiota. Olha que problema grande, né? Então a gente olha que ela tem esse problema. E quantos de nós não temos problemas de ordem emocional? Muitos de nós. Não pense você que você está livre disso, que em algum momento da sua existência nessa terra, se você falar que não teve nenhum problema emocional, eu digo que você está prontinho para ir para o céu. Que eu já tive. Todo mundo tem esse tipo de problema. Problema de ordem financeira. Quem aqui não teve já ou tem problema de ordem financeira? Todo mundo. A irmã já deu risada ali, ó. Já, né? Todo mundo vive esse tipo de problema. E ela vive agora um problema de ordem jurídica. Porque aqui o credor está vindo para buscar os seus filhos. Na lei mosaica tinha essa, e no costume da época tinha essa orientação. Quando o marido morre, a mulher não tem como pagar a dívida, vem aqui os filhos, vai servir como servos, ou algumas traduções até escravos, até que chegasse o dia da remissão, e aí tem todo um desdobramento na lei para isso, eu não vou entrar nesse mérito. Mas então, o problema que a gente olha aqui no texto é que todos têm problemas. Repita comigo, todos têm problemas. Essa mulher está com um problema com uma dívida. O foco aqui do credor vir buscar e do clamor dela para com o profeta é a dívida. Olha, o meu marido, teu servo, morreu. O senhor sabe que ele temia o Senhor, mas ele tinha uma dívida. E agora estão querendo levar meus meninos para servir como escravos. E eu não tenho como pagar essa dívida. E eu quero fazer uma comparação com você agora com relação a nós e o nosso Deus. Todas as histórias bíblicas é para você extrair lições de você para com Deus. Primeira coisa, todos nós tínhamos uma dívida diante de Deus. Todos nós tínhamos uma dívida diante de Deus. Essa dívida ela era impagável. Essa mulher estava nessa condição, diante de uma dívida impagável perante aos homens, e nós também estávamos nessa condição, com uma dívida impagável para com o nosso Deus. Desde o momento, como já disse o pastor F. Neto, que o Adão desobedeceu a Deus, sobre nós nascemos com um X nas costas, ou uma marca na testa, como eu costumo dizer, uma marca do pecado, da desobediência de Adão. E nós passamos agora a não ter mais a conversa toda tarde com Deus no jardim. Nós passamos agora a ter que fazer outras coisas para nos achegarmos a Deus e não ter essa ligação direta. Então, ela estava endividada e nós também estávamos endividados. E essa problemática chegou até nós. Eu quero aqui discorrer sobre algumas problemáticas, e eu estou discorrendo a questão da dívida. Daqui a pouquinho a gente vai falar da capacitação e da garantia. Mas é interessante pensar com você que diante desses problemas, quais são as formas que Deus, então, trouxe para que a gente pudesse ir resolvendo esses problemas de forma gradual. Preste atenção, a santificação, ela tem 2 aspectos. O primeiro delas é posicional. A santificação posicional, ela foi resolvida na cruz do Calvário. Nós somos santos porque Ele é santo, amém? E na cruz do Calvário, Jesus, Ele resolveu o nosso problema de dívida, e a gente já vai falar sobre isso. Mas olha só que essa mesma santificação posicional, ela também é disposicional, ou ela é desenvolvida, né? Através da busca constante. Então, a santificação que aconteceu na cruz do Calvário para a sua salvação, está resolvida, irmãos. Jesus já concluiu a obra, já foi cantada aqui, Ele ressuscitou. E essa maravilhosa graça, esse amor, o que é graça de Deus? É favor não merecido. Então nós recebemos essa graça, esse favor de Deus não merecido por meio da pessoa bendita de Jesus. E nós vamos aqui hoje fazer memória do seu sacrifício. Mas olha só, para a gente avançar aqui, a forma que Deus encontrou de irmos resolvendo esses problemas sequenciais, de forma sequencial, é sendo pastoreados. Essa mulher, ela vai até o homem de Deus.
Eu não sei se você tem algumas pessoas, e você tem um pastor, mas lógico que o pastor não tem como atender o telefone de todo mundo toda semana. Imagine só, uma igreja de 1.000 membros, a gente for aí atender todo mundo, ou uma igreja de 100 membros, não tem como. Então você vai ter sempre uma pessoa de referência que Deus vai colocar no seu caminho para, como eu falei, te afiar. E muitas vezes nas conversas com o irmão Marcelo, eu falei para o irmão Marcelo, muitas vezes nós vamos ter que dizer verdades uns para os outros. Dizer assim, não, meu irmão, eu não concordo com esse seu posicionamento. E o outro lado tem que ter a maturidade suficiente para entender que é a forma do outro de ver. E aí a gente vai se afiando e não perdendo a comunhão. Isso que é o mais importante. Porque aquele servo de Deus, que a gente fala uma verdade para ele, e ele fica de bico e não fala, te bloqueia no WhatsApp, isso é falta de comunhão, meus irmãos. Nós precisamos ser pastoreados. Todos, sem exceção, precisam de cuidados de um pastor. E os pastores? De outros pastores. E toda a igreja de Deus, através do sumo pastor da igreja. Alguém aqui acredita que o sumo pastor da igreja é um mau pastor? O texto de João 10 diz que ele é o quê? O bom pastor. E esse bom pastor é na totalidade, irmãos. O pastor da igreja, ele é a canção O Dirigente fala isso. O dirigente desse trabalho, ele não vai. O dirigente desse trabalho, apesar de termos aqui a nossa figura de pastor, mas é o Cristo de Deus, ele é o cabeça. Nós não somos cabeça, nós somos membros também do corpo de Cristo. Mas é importante que nós precisamos ser pastoreados. Por que eu falo isso aqui? Porque a gente vê hoje em dia muitos irmãos, muitos crentes soltos. É esse exemplo que o pastor deu. Ele ama a gente, mas ele nunca vem sentar à mesa com a gente. Ele não vem cear com a gente, ele não vem participar. Ele está declarando que ele não ama a gente. Né? Se ele amasse a gente, ele estaria perto da gente todo o tempo. Ou a gente estaria ali de uma forma ou de outra ligado. E nós precisamos ser pastoreados. O texto diz que esse homem tinha pastor. O texto diz que esse homem tinha temor ao Senhor. Olha só, o homem que morreu deixou um legado para a sua família. A mulher vai com esse legado. Olha, o meu marido, teu servo, morreu e ele temia ao Senhor. Baseado nisso, ela começa a contar as questões. Eu vou avançar. E o texto vai dizer, ele diz o seguinte, que no verso 2, ela diz assim, Eliseu diz, o que te hei de fazer, eu mulher? Ela vai até o servo de Deus, eu vou fazer o que por você? Aí ele diz assim, me diz o que você tem em casa. Me diz o que tens em casa. Só nessa parte aqui. E nessa parte aqui, esse o que tens em casa, eu preciso falar com você com muita alegria, mas ao mesmo tempo muito cuidado, porque eu vejo muitas pessoas buscando fora aquilo que Deus está fazendo dentro. Olha só, você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem orientação bíblica, tem pregação da palavra, tem momento de louvor. Aí nada disso para você tá bom. O que tá bom é a comida que oferecem fora. O que tá bom, eu sei que comer em restaurante é bom. É bom ou não é? Mas dá para comer em restaurante todo dia? Não dá. Ninguém aguenta comer em restaurante todo dia. Só se você fosse multimilionário. E mesmo assim deve ser uma coisa chata. Você não poder ter aquela experiência. Eu, quando cheguei em Carapicuíba, na missão, a gente estava servindo um período integralmente. Eu não trabalhava fora. Eu aprendi a cozinhar. Eu não sabia cozinhar, pastor. Eu sabia fazer um arroz. Vê se pode. O camarada com 20 e tantos anos de idade não sabia fazer um arroz. Aí teve que passar pelo vale para poder aprender, né? A esposa doente, a esposa com alguns problemas, e a gente vou resolver isso aqui. Vou aprender agora. Olha, eu faço um arroz agora, irmãos, que vocês não têm ideia, né? O primeiro não foi fácil, o primeiro foi difícil. Aí eu fui lá na minha avó, lá no litoral. Minha avó está com 90, vai fazer 90 anos esse ano. Vó, como é que é o seu feijão? Eu preciso aprender o seu feijão, porque o seu feijão é especial. Então eu tive que aprender e tudo mais. Agora, é com o que eu tenho em casa. O que tens em casa? E todo milagre que Deus vai fazer através da sua vida será feito daquilo que Ele já te entregou. Quem de nós, eu já ouvi alguns servos dizer, não, porque quando Deus me der condição, eu vou contribuir com a obra. Quando Deus me der condição, aí tem um pastor amigo meu, que quando ele ouve isso, eu aprendi isso com ele, eu falo, mas por que você não tem condição ainda? Então assim, essa condição também ela é proporcional. Lógico que se eu falar para você, entrega todo o seu salário e Deus proverá. Eu estou sendo um irresponsável com as suas coisas.
com seus compromissos. E nem você deve ser com eles. Mas Deus nos orienta a fazer com aquilo que temos em casa. Exemplo na Bíblia. A outra viúva da farinha na panela. Era o que ela tinha em casa. O azeite na botija dessa viúva. A travessia do Mar Vermelho. Deus fala para Moisés: o que tens em tuas mãos? Já toca nessas águas. Exemplos na Bíblia: a travessia do Jordão, quando o povo pisou com seus pés. Deus orienta: quando vocês pisarem, o Jordão vai se abrir. Outra, aí as duas tribos que queriam ficar para cá antes de passar o Jordão, dizer: não, a gente não vai passar o Jordão não, porque essa região aqui está muito boa para o nosso gado, está muito cômodo para nós ficar aqui nessa localidade. Aí foram consultar Moisés para pedir para ficar, Números 32, depois você lê em casa, para ficar desse lado de cá. E aí, ao consultar Moisés, que tinha uma ligação com Deus muito boa, teve a seguinte frase que me chama a atenção, essa frase, que era a seguinte: se vocês não forem e conquistar a terra que Deus assim determinou, o pecado de vocês vai achar vocês. Qual era o pecado, irmãos? Viver uma vida de conforto, viver uma vida tranquila. O pecado da omissão. Você não fazer. Tem um livro do Watchman Nee, O que Deus não pode fazer. É possível pensar em alguma coisa que Deus não pode fazer? É possível, irmãos? Pois tem uma coisa que Deus não pode fazer. Sabe qual que é? A que você tem que fazer. A coisa que você tem que fazer, é você que tem que fazer. Deus não vai fazer nessa igreja, presta atenção, nesse espaço que Deus preparou, belíssimo por sinal, parabéns, pastor F. Neto, não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Eu falo lá na igreja, não tem, às vezes na igreja eu me deparo com algumas situações, os irmãos chegam: porque a gente precisa fazer isso, mas eles normalmente esperam que o outro faça. Eu falo: não, irmãos, se você identificou o problema, você faz parte da solução. Então, se você identificou o problema, você pode resolver. Então, a minha pergunta é: como nós vamos resolver isso aí? Aí normalmente dá uma travada. Não, veja bem, né? Enfim, mas tudo o que você precisa fazer está diante de você, inclusive para os dons ministeriais. Para separar alguém para o serviço ministerial, normalmente a gente se depara com essa questão: o camarada quer ser primeiro, para depois ele fazer. Está errado, irmãos. Os pastores, obreiros, evangelistas, presbíteros, antes de serem reconhecidos, eles já fazem aquilo que Deus os chamou para fazer. Assim funciona com os dons ministeriais. Quando você tiver, e a Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, se você tem o desejo de servir a Deus como obreiro, como servo do Senhor, se posicione como tal. Não espere ter uma unção, ou um título, ou um cargo eclesiástico para fazer alguma coisa no reino de Deus. Faça. Eu costumo dizer que com título ou sem título, eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Pronto e acabou. E você deve ser assim também. Todos temos problemas. Todos precisamos ser pastoreados. Toda a provisão está dentro de casa. E todos precisam ter azeite. A parte C do verso 2. O que tens em casa? A resposta da mulher é interessante. Porque quando Eliseu pergunta para ela, ela diz assim: tua serva não tem nada em casa. Senão, esse senão aqui é um problema. Porque a mulher está desprezando o azeite que ela tem em casa. Ela está dizendo: aquilo que é um desprezo para essa mulher vai se tornar a fonte do milagre na vida dela. A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Deixa eu ler alguns textos rapidamente para você, algumas citações bíblicas apenas, de exemplos de azeite nas Sagradas Escrituras. No Gênesis capítulo 35, o azeite torna um lugar é tornado casa de Deus por meio da adoração. Jacó faz isso. Ele faz uma oferta ao Senhor. No 1 Samuel 16, o azeite torna um lugar ou uma pessoa consagrada a Deus, que é o exemplo de Davi. A partir do verso, no Marcos capítulo 6, verso 13, existe ali uma manifestação, uma utilização do azeite para curar feridas. Eu não estou aqui falando de algo místico. Não é isso que eu estou falando. Agora nós já entramos aqui na capacitação de Deus. Porque eu quero trazer, fale comigo, azeite, capacitação, que é unção. Unção e capacitação, preste atenção, é a mesma coisa. Quando alguém tem uma unção sobre a vida de alguém, qual é essa unção? É a capacidade que ele tem para fazer determinada obra, e apenas como canal.
Irmãos, nós não somos fonte, nós somos canal. Preste atenção nisso. Eu falo lá na igreja, já falei com o irmão Marcelo isso. A torneira nunca vai ser mais importante que a água. O pregador que está aqui, ele nunca vai ser mais importante do que a palavra que está sendo pregada. Então, preste atenção que quando Deus flui através da vida de alguém, como está fazendo aqui, por graça e misericórdia através da minha vida, é porque eu apenas sou torneira, mas a água de Deus está aqui diante de nós, é a sua palavra, é a palavra de Deus, é a água, é a fonte que jorra para a vida. Aleluia! Então nós precisamos entender isso, que unção, azeite, unção, capacitação, e ela vem por meio do Espírito. Já foi falado aqui do Espírito Santo como algo doce, como algo lindo. A Bíblia chama ele de o Consolador. Você já foi consolado em alguma das suas tribulações por alguém? Alguém que te abraçou? Alguém que te acalentou no momento da dor? Eu já tive essas pessoas, de você chorar e chorar e chorar, e a pessoa te abraçar. Esse é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O que tu tens em casa? Ela diz: eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Ou seja, que capacitação ou que unção de Deus você tem na sua casa? É interessante que esse ter em casa é justamente essa questão de nós levarmos esse ambiente ou essa dimensão, que ela não seja só aqui, irmãos. Esse momento de cantar Maravilhosa Graça tem que ir lá para sua casa, irmãos. Porque tem crente que ele só vive louvor, adoração e leitura bíblica e oração na igreja, na comunidade. Aqui é o lugar para a gente fazer isso juntos, mas não elimina o fato de você fazer isso na sua casa, de forma alguma. Eu sei que eu estou sendo redundante, acredito que isso já é pregado porque vocês têm pastores habilitados para isso, mas lembrar sempre é bom, porque lembrar faz a gente trazer a memória e refletir. Quantas vezes eu tenho parado para ler a Bíblia da semana em casa? Quantas vezes eu tenho... Meus filhos não estão aqui, mas quando eles vão dormir, pai, vai ter leitura? Eu falo, vai, vamos ler. E às vezes eu estou exausto. É verdade que às vezes eu estou cansado. E eu falo, filha, vai ter, ela já está lendo. Eu falo, olha, hoje eu estou cansado. Você vai ler para o seu irmão. Aí ela vai, já lemos todo o capítulo, todo o livro de Gênesis. Ela começou ontem a ler o Evangelho de João. Eu comecei pelo Velho Testamento, depois eu percebi, falei, rapaz, tem umas coisas complicadas no meio da história ali do Gênesis, né? Aí ela perguntava muitas coisas. Eu falei, não, filha, agora nós vamos pular do Gênesis, vamos para o João. Então você vai ler o Evangelho de João a partir, começou ontem à noite. Ela, tá bom, papai. Começou a ler para o irmãozinho dela. A gente faz a leitura bíblica todo dia antes dela dormir, antes dela orar. Por quê? É o que eu tenho em casa. Não adianta eu pregar e eles verem eu pregando, mas não ter uma vida de leitura bíblica e oração dentro de casa, irmãos. Então Deus nos convida, e essa palavra está falando comigo em todo o tempo, está falando comigo, né? Primeiramente comigo. Não adianta eu falar isso a você, dar um conselho, né? E dizer, faça você, que eu não vou fazer. Não, eu preciso fazer. Todos precisam cultivar bons relacionamentos no caminho da capacitação de Deus para nós. Porque a orientação do profeta no capítulo 4, no verso de número 3, vai até a sua vizinhança, pede vasilhas emprestadas, muitas e não poucas, diz o texto. Se essa mulher não tem um bom relacionamento com a sua vizinhança, ela não conseguiria pegar essas vasilhas com as pessoas. Ela não conseguiria pedir as vasilhas emprestadas, era um sinal de que ela tinha bons relacionamentos com as pessoas. Imagine só, eu vou emprestar, se o irmão Marcelo pedir todas as vasilhas que eu tenho lá em casa, eu vou entregar tudo para ele de bandeja. Vou pôr dentro de um saco, vou pôr no porta-mala do carro e vou entregar, porque eu tenho um bom relacionamento com ele. Agora, se eu não tenho um relacionamento com a pessoa chega em casa, me dá aí 10 vasilhas. Mas 10 vasilhas? Ainda mais as irmãs que tem tapoé, a Daniela não tem tapoé, mas ia ficar, as mulheres ficam, poxa, essa vasilha que eu uso, calma aí, né? Pega essa de sorvete que está aí guardada, essa de margarina que está aí, né? Não, mas pense comigo. Então ela tem, e inclusive isso é prova, ter bons relacionamentos, presta atenção, construir relacionamentos saudáveis e duradouros é inclusive prova de estabilidade emocional. Se você é uma pessoa saudável emocionalmente, você tem que ter a capacidade de construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Vamos avançar aqui porque a hora não espera. Eu anotei aqui um exemplo de uma irmã lá da nossa região, da nossa igreja. Ela tem um restaurante.
e passou-se lá 6 cozinheiras. E ela tinha uma dificuldade, e ela chegou para mim: pastor, está difícil, esse povo não presta. Não dá, esse povo é muito complicado. Já passou 6 cozinheiras lá, e eu não consigo, essas pessoas não... Ó, ela falou desse jeito: essas pessoas não conseguem trabalhar comigo. Eu falei: minha irmã, 6 pessoas? 2 dessas eu conheço. Será que o problema está nas 6 pessoas mesmo? E aí comecei a conversar com ela. Ela: é verdade, eu sou uma pessoa difícil. Eu falei: então pronto, a gente começou a achar aqui a raiz dos problemas. Então vamos resolver isso. Glória a Deus, ela foi se adequando, foi se ajustando, foi reconhecendo as suas limitações e foi melhorando para a glória de Deus. Então invista tempo, irmãos, em relacionamentos saudáveis. Esse homem de Deus aqui, eu quero investir tempo em estar próximo dele, porque eu sei que vai ser um relacionamento saudável. Inclusive vai me vender por e-life também, né? Que bênção. Vai ser um relacionamento saudável. Invista tempo com quem compartilha do seu chamado. Preste atenção. Eu falei ontem isso para uma irmã lá em casa que foi me pedir um conselho. E ela falando: por que você não fala com esse ciclano? Eu falei: eu não falo porque ele está nem aí para o reino de Deus. E eu não perco tempo com quem não está nem aí para o reino de Deus. Quem não está nem aí para as coisas de Deus, para as coisas... eu não tenho tempo a perder com essas pessoas. Eu posso ser educada com elas, eu posso conversar com elas, eu posso falar com elas, não tem problema. Mas eu investi tempo, não, eu vou investir tempo com quem está junto no propósito do reino de Deus. Que você faça assim também para a glória de Deus. Por que de tudo isso? Porque os milagres precisam ser compartilhados. É a próxima etapa aqui da capacitação de Deus. Os milagres precisam ser compartilhados. Verso 4 e 5, já estamos partindo para o final. Então disse o profeta: fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Verso 4 e 5. Deita o azeite sobre todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ela e fez tudo isso com os seus filhos. Os seus filhos traziam as vasilhas e ela as enchia. Note que o milagre está sendo compartilhado primeiramente com aqueles que são da casa da mulher. Irmãos, esse negócio de você ser abençoado e você só ficar abençoando o povo de fora, abençoe o povo daqui, irmãos, o povo que serve a Deus com você. Se você tem alguém na vizinhança, fez um bolo, a minha esposa faz muito isso com a vizinhança. Ela faz um bolo, ela faz até mais, aí pega, corta ali os pedacinhos, bota num pote, desce na vizinha de baixo, que muitas vezes até subestima. No primeiro momento ela até, a vizinha, que quando ela chegou, né, nova, né, achou estranho: você está me trazendo bolo? Aí levou o bolo para lá. Aí sabe o que aconteceu? Esse moço que mora embaixo da gente tem uma pizzaria. Na semana seguinte, logo naquele início ali, subiu uma pizza lá para casa. Eu falei: varão, o que é isso aqui? Ele falou: estou retribuindo o bolo que você me mandou. É assim que vai, irmãos. Não estamos falando de interesse, né? Porque lógico que no nosso dia a dia, às vezes, a gente vai perdendo isso. E a gente não deve perder isso. Aí a gente tem que compartilhar as nossas bênçãos com as pessoas que estão à nossa volta. Ela compartilhou com os seus filhos esse grande milagre. Imagine só, você vê um grande milagre desse. Pense na experiência do Isaac, que estava ali para ser imolado pelo seu pai Abraão, quando Deus assim o solicitou e ele prontamente ia entregar. E aí está ali deitado, tudo armado, e o pai dele levanta o cutelo. E eu acredito que essa voz não foi só audível para Abraão. Eu acredito que essa voz foi audível para Isaac também. Não faça isso. Eu já providenciei para mim o cordeiro. E aí o cordeiro estava ali e foi providenciado e ele fez o sacrifício. Isaac participou de tudo aquilo. Eu estou falando dessa participação, desse envolvimento. Porque compartilhe o milagre, principalmente com quem passou com você pelas crises. Eu já vivi, irmãos, muitas experiências de as pessoas que passam com ela pela crise, depois ela vence a crise, sabe o que ela faz? Tchau, vá-se embora, já passei minha crise. Não, irmãos, compartilhe das bênçãos também. Não compartilhe só das crises, só das angústias, compartilhe também das bênçãos de Deus. Para a gente ir partir para o final aqui, porque o seu desafio, repita comigo, o meu desafio não é maior do que a provisão de Deus para a minha vida. Olha só o que diz o verso 6. Sucedeu que, cheias foram as vasilhas, ela disse ao seu filho: traze-me ainda mais uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. E o texto diz que o azeite parou. E aí note que o azeite não parou por conta da incapacidade de Deus de gerar azeite. O azeite parou pela incapacidade da mulher de gerar mais vasilhas.
Olha só que interessante. Deus não existe. Deus é a fonte inesgotável, irmãos. Então, se você quiser milagre hoje, tem milagre hoje para você. Se você quiser resposta hoje, tem resposta hoje para você. E amanhã tem outro novo milagre para você. E amanhã tem nova resposta? Tem nova resposta. Amanhã tem mais bênção? Tem mais bênção de Deus para nós. Deus é uma fonte inesgotável. Então a gente vê que ela vivenciou tudo isso. E quando eu digo que o nosso desafio não é maior que a provisão de Deus para a nossa vida, eu estou dizendo porque nas Sagradas Escrituras, em 2 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 9, vou falar algumas coisas aqui e você vai entender. Salomão comprava ouro de Ofir, Salomão comprava prata da Arábia, comprava cavalo de raça do Egito. Salomão contratava mão de obra especializada de Tiro e Sidom. Salomão comprava marfim de Tiro e Sidom. Com que Salomão pagava tudo isso? Alguém pode me responder? Com azeite. Era pago com ciclos de azeite. A provisão de Deus será maior que o seu problema. A provisão de Deus será maior do que a sua necessidade. Deus deu a essa mulher, e aqui a gente agora vai entrar na garantia, porque a capacitação e a garantia, para finalizar, Deus deu àquela mulher muito mais do que o pagamento das dívidas. É o que Deus quer fazer comigo e com você essa manhã, é dar muito mais do que só o pagamento das dívidas. Deus deu a ela um negócio para viver o resto da vida dela. O que é a provisão de Deus para nós hoje? Somente o pagamento das dívidas? Não. É a certeza de que nós vamos viver e reinar com Ele para todos sempre, aleluia. A provisão de Deus para aquela mulher, Ele diz, vivei do resto. Nos traz um comparativo com aquilo que nós cremos, a nossa igreja, que é a salvação eterna em Cristo Jesus. A garantia de que nós vamos viver com Deus e morar com Ele para todos sempre, e que a sua obra foi completa. A obra de Cristo, ela não está pela metade. A obra de Cristo foi completa na cruz do Calvário. Então eu encerro dizendo a você que as dívidas que nós tínhamos para com Deus, elas foram pagas na cruz. A capacitação de Deus vem por meio do seu Espírito. Então esteja atento a ouvir a orientação, a voz de Deus através do Espírito Santo que fala à sua igreja. E também esteja ligado nessa certeza de saber que Deus, a Bíblia diz que aquele que nos resgatou, Ele é fiel para guardar o nosso depósito até o dia de Cristo. Quanto você tem depositado para o Senhor guardar? Talvez, quando eu digo depósito, não são ações para a salvação. Eu estou falando de ações por ser um salvo. É muito diferente. Olha só, o salvo realiza, o salvo faz. O salvo não faz para ser salvo, o salvo só faz porque já é salvo. Então nós estamos aqui falando para você que Deus é fiel para te guardar até o dia dele. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer, desculpa um pouquinho pelo horário, meu pastor, quero transmitir aqui a minha palavra de saudação da nossa igreja. Eu vou passar aí a agenda do aniversário da igreja, que é no mês que vem, para o pastor F. Neto, e se possível for, os irmãos estarem conosco, celebrando ao Senhor. Então, entenda isso. Viva isso e saiba que Deus te chamou para uma vida de milagres, mas que esses milagres precisam ser compartilhados para a glória de Deus. Aplauda o Senhor, Deus abençoe no nome de Jesus.